Gente bonita, bom dia. Vixe, vocês não estão com bom dia não, né? Bom dia, gente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa comunidade de fé, a Bethesda, e a esse espaço que é espaço de promoção do Evangelho. A gente aqui não deseja promover uma instituição, a gente deseja promover o Evangelho que é poder de Deus nesse sentido, de alimentar o nosso coração de amor em detrimento do ódio. É poder de Deus porque alimenta o nosso coração de consciência, de liberdade, ao invés de culpa, medo e aprisionamento da nossa alma. É poder de Deus porque faz com que a gente enxergue esperança em tempo de desesperança. Você quer ficar em pé comigo nesse instante? Sacralizar esse tempo com oração, com aquilo que você traz no coração, com as demandas do teu interior. O que é que há aí pulsando em você? Como é que foi essa caminhada da semana? Teve desencontros, teve perdas, teve alegria, teve amigo à mesa celebrando, teve o aniversário. Tudo isso a gente precisa trazer para esse momento. Tudo isso a gente sacraliza aqui. A gente deixa aqui. E a gente torna esse lugar um altar. O altar dos teus sentimentos, das tuas emoções. Um altar daquilo que passa, que te atravessa. Que esse tempo seja isso para você e para mim. Feche os teus olhos. Deus, nós sacralizamos esse momento, esse instante de celebração, de encontro que faz com que a gente seja, quem sabe, encontrar Deus à medida que a gente se encontra com o outro, com um amigo, com a amiga. Encontrar Tua palavra ressoando no nosso coração a partir das canções que são orações que devem orar no meu coração, no nosso coração, para que de alguma forma isso aqui, que às vezes me entala, isso aqui, que às vezes me angustia, possa ser dissolvido nessa presença da comunidade e dizer que eu não estou sozinho, sozinha. Há uma presença aqui divina, sagrada, que de alguma forma cuida e zela do meu coração. Que esse tempo, o tempo da palavra, o tempo orante, esse tempo que também é Kairos, é Deus entre nós, é a manifestação do teu amor, a partir das palavras possam testemunhar no nosso interior, no nosso coração e nos devolver gratidão, e nos devolver alegria, e nos devolver sabor para a nossa própria existência, nos devolver sentido para que de alguma forma a gente não se perca nos nossos medos, nos nossos desencontros, que a gente não se perca de nós mesmos, na estranheza dos nossos sentimentos, que haja elaboração a partir da fé que se estende nesse espaço que é um espaço espiritual. É espiritual porque se faz presença de gente como nós, que é desejante do sagrado, dessa experimentação do divino, que se manifesta de maneira singular a cada uma. Que esse tempo seja isso. Deus entre nós, Emanuel, ressoando no nosso coração. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Eu sou essa presença aí, discreta, mas pulsante, potente, e tornando o teu mundo um mundo cheio de sentido e sabor. Amém. Amém. Você quer aplaudir ao Senhor e encher esse lugar de louvor? Vamos, Bethesda! Que as palmas continuem louvando o nosso Deus. Pra cima!
reunidos aqui. Pra quê? Só pra louvar ao Senhor. Reunidos aqui em união. Algo bom vai acontecer. Algo bom Deus tem pra nós. Reunidos aqui só pra louvar ao Senhor. Seja onde for, eu louvo. Cada vez mais eu louvo, pois o seu amor rodeia-me como o ar. Eu canto em nome de Jesus, em nome de Jesus, pois no nome de Jesus liberto eu sou. Reunidos aqui, pra quê? Só pra louvar ao Senhor. Reunidos aqui em união, em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra nós. Reunidos aqui só pra louvar ao Senhor. Seja onde for, eu louvo. Cada vez mais eu louvo, pois o seu amor rodeia-me como o ar. Eu canto em nome de Jesus, em nome de Jesus, pois no nome de Jesus liberto eu sou. Aleluia. Bom dia, eu espero que você já tenha cumprimentado o teu irmão, a tua irmã. Se não, faz isso agora, nesse clima de oração. Abraça quem você quiser. Aqui é a casa de Deus. E na casa de Deus você tem liberdade total para fazer o que quiser. Um beijo, Igor. Beijo, Zique. Nós vamos iniciar essa manhã de louvor, orando uma canção que vai te ajudar a elevar o que está aí dentro de você. Leva-me além. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que? É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua
mais do teu testemunho, Senhor, em nossas vidas. É isso que nós queremos. Render a ti, Canta com a gente, vai. adoração e derramar meu ser. É o que o meu coração É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu viver. Só as vozes, leva-me além. Leva-me além. E a igreja? Leva-me além. A um nível mais profundo. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida Vida flua mais da tua unção, mais do teu viver. Aleluia. Obrigado, Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração. Tu escutas Tu escutas e fazes cair as barreiras. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e a esperança sem fim ausente. O teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar.
preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Mais que Podem sentar, gente. Obrigado. Ministrar o nosso coração. Esse tempo. Tava tão bom, né? Eu pensava que ia ter mais um, assim, que eu fiquei... Foi eu? Não, ele fez, olhou para mim. Aí ele... Então bora, cara. Vai. Aqui é quem sabe faz ao vivo. Vou ficar. Já tô aqui, cara. Se eu souber. Sabe sim. O cara deu sinal, né? Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu
eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então vocês me invocarão, passarão a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu vou ser achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Congregai-vos de todas as nações, de todos os lugares, diz o Senhor, e eu vos tornarei a trazer a este lugar, dando fim ao exílio de vocês. Amém? É sobre isso, esse lugar é para fazer com que a gente deixe de ser exilado, exilado da própria existência, exilado da própria vida, exilado da possibilidade de enxergar beleza, exilado da própria impossibilidade, inclusive, de encontrar um bocado de sabor e de saber. Exilado, inclusive, daquilo que pulsa em você, do seu sentimento, da sua emoção, o que está aí dentro de você. É para esse lugar que Jesus nos chama. É para esse instante que Jesus nos convida. O que é que está aí, que é tão pulsante, que é tão urgente, que você precisa colocar hoje aqui? Essa é a sua casa. Você não precisa se sentir estrangeira, estrangeiro, estranho de si mesmo. Você é filha, você é filho amado. E em você há beleza, em você há também um prazer de Deus e dizendo para você que bom que você existe. Amém? Agora o pastor consertou tudo assim, né? Amém, Bethesda. Gente linda, domingo que vem o que é que nós temos? Santa Ceia, domingo de Eucaristia, domingo que a gente vai ter a possibilidade de fazer aqui uma mesa que vai estar aqui, mas também uma outra mesa que fica ali logo na entrada, que é onde você vai trazer seu pãozinho, onde você vai trazer o seu bolo de milho, onde você vai trazer o seu bolo mole, onde você vai trazer a sua tapioca. Na verdade, a tapioca já encomendaram, viu? Já está encomendada a tapioca. Uma irmã querida aqui, essa semana, já mandou assim: pastor, vamos encomendar a nossa tapioca. Eu disse: não, mas é no próximo domingo, não tem problema, já vamos encomendar. Vamos deixar encomendadas as nossas tapiocas. E é isso, traz o teu café, o suco, enfim. O importante é que a gente não deixe de tornar essa mesa, essa outra mesa, uma mesa para um amigo, uma amiga. É uma gentileza. A quem você quer adoçar o coração. Adoce o coração do seu irmão, da sua irmã, do irmão Márcio Cardoso, que adora bolo de milho, né? Manga. Né? Adoce o coração do seu pastor. Adoro bolo mole, saudade, é quase uma intimação. Pamonha, né? Já estamos nos festejos juninos. Como é que é, Igor? Caponata. Não, o tempo junino não combina com caponata. Não combina. Né? Já foi. E é isso. Então, domingo que vem, Santa Ceia. E a gente tem esse tempo tão importante aqui para a nossa comunidade. O segundo movimento que a gente quer fazer agora, presta atenção. Ó. Nós, em julho, dia 5 de julho, nós vamos fazer a nossa festa julina, né? Nosso Arraiá Bethesda, dia 5 de julho. Nós vamos para um espaço maravilhoso que essa semana o Elianai, junto comigo, esteve visitando. E aí é muito importante hoje você dizer: eu quero fazer parte, eu quero estar junto. Você vai dar o seu nome, vai procurar o Igor.
O Igor veio com a minha indumentária, pegou lá do meu guarda-roupa essa camisa. Fica em pé aí, Igor. Ó, tá vendo? Todo florido, né? É isso. E você vai dar o teu nome, dizer quais são as pessoas que vão com você, para a gente já se organizar, porque a gente quer fazer desse tempo um tempo muito bonito. Porque a gente vai fazer quais movimentos? O primeiro movimento é que a gente vai receber os novos membros e também a gente vai batizar as pessoas que desejam ser batizadas. Inclusive, o curso, encontros dos novos membros e batizandos começou hoje. Então, ainda dá tempo, se você deseja conhecer um pouco mais da nossa fé, da nossa espiritualidade, do caminho que a gente está fazendo, esse é o momento, esse é o movimento que você precisa fazer. Então, você que deseja fazer isso, fazer o quê, pastor? Iniciar esse movimento com a gente no curso, no encontro de novos membros e batizando, você me procura. E qual outro movimento que você vai fazer? Ah, pastor, eu quero ir muito para esse arraial, eu quero ir muito para essa festividade. Você vai procurar o Igor. Tem imagem aqui que vai rolar aí, ó, do lugar, onde é que vai ser. Tem uma narração aí, viu, gente? Lembrar que 10 às 11 é a hora que o sol está começando a empinar, né? E aí fica mais complicado. Aqui é uma área também bem agradável. Dá para fazer a brincadeira aqui do arraiá. Não sei, a gente precisa vir com a equipe aqui para organizar direitinho o que a gente é capaz de fazer aqui, né? Pronto. Tem outro? Também com narração, viu? Bora, equipe. A Rocha. Tem aquele lugar ali que eu falei para vocês, naquela área ali, a lagoa fica mais ou menos ali, e aquele lugar que eu apontei agora há pouco é aqui. E aí a gente tem que saber como é que fica a questão do sol ali. Aí tem essa área aqui, ó, tem isso aqui tudo para estacionamento. Aqui também seria estacionamento, mas a gente pode fazer a reunião aqui embaixo, porque fica fica melhor de concentrar e tal. E tá bem bacana que esses matinhos entrando pela telha, eu acho muito legal. Primeiro porque tem uma casa aqui acima, então a sombra aqui vai ser, talvez seja interessante. Aqui eu tô aqui agora, não tô sentindo zero de calor, tá bem agradável, assim, sabe? A gente pode fazer a nossa reunião aqui, porque aí fica mais concentrado, fica melhor da gente se organizar. Ou fazer lá, e aí à beira do lago, né? E aí é uma coisa mais informal, mais dispersa, bem mais informal, quero dizer. Aqui já fica a piscina, bem suficiente para o nosso movimento. O pessoal, não é todo mundo que quer usar a piscina. A gente faz o nosso batismo aqui, né? Eu achei bem interessante o local, viu? Tem mais um para finalizar, gente. Ó, tá vendo ali, ó? Só que tomar cuidado com isso. Ali é um jacaré, cara. Quem vai descer as águas no lago, gente? Tô fora. Não, gente, não é jacaré, não. Isso é só uma pedra que tá ali. Pronto, aí o pessoal tá perguntando onde é. Não se preocupe, frente ao oeste, Helena? Pronto, muito próximo ali ao oeste do
a gente entende que a gente também se torna desprendido para além do financeiro. É desprendido na vida, nos encontros. Sabe, a gente às vezes é tão limitado nos nossos afetos, na forma como a gente lida com as nossas emoções, é muitas vezes racionalizado. E a gente precisa transbordar isso, né? Afirmar os amores que a gente ama, abraçar, beijar, né? Estar presente, estar junto. Então o exercício da oferta e do dízimo também precisa preencher esses espaços. Não é somente uma questão financeira, mas é também um exercício da tua vida se manifestando nos encontros. Esse é o caminho que a gente acredita. Porque eu amo esse lugar não no sentido da bebê, gente. Eu amo esse lugar no sentido de ser uma referência para o meu coração, é a Bethesda. Então, se eu me importo com ela, eu também ajudo ela da maneira como eu posso. Contribuindo no serviço, sendo com o meu dízimo e com a minha oferta também, sendo essa presença. Presença de cuidado, presença daquilo que me importa, daquilo que eu não abro mão. Eu não abro mão dessa comunidade e, portanto, ela faz parte dos meus amores. E por isso, eu contribuo com alegria. Não precisa ficar. Se solta, se desprende, né? Libera o teu coração, a tua generosidade. É com isso. Não é apenas, de novo, uma questão simplesmente pragmática, monetária. Tem a ver com esse posicionamento de alma que eu me enxergo e me vejo na vida. Você pode fazer isso através do Pix, que deve estar aí as informações, ou você pode vir aqui com o cartão e também fazer a sua contribuição. Se você ainda usa dinheiro, se você é analógico ainda, tem aqui o papelzinho que você pode fazer a tua doação. Basta sinalizar. Pronto, levanta a mão que o nosso diácono Cícero vai até você. Deus, a gente precisa tornar os nossos encontros mais leves possíveis. Há momentos onde existe a tensão, existe o conflito. Mas não é essa a questão que a gente quer trazer aqui. O que a gente traz aqui é o quanto de desborda, quanto transborda do nosso coração nos nossos encontros. O que é que a gente diz para o nosso dinheiro a quem ele deve amar? E não o que o nosso dinheiro diz para a gente aquilo que a gente deve possuir e viver encraquelado. O que a gente faz aqui é um exercício de fé, de desprendimento, de coragem, mas também tem a ver com esses gestos do cotidiano. O quanto me torna oferta e dom para alguém. O quanto eu escuto, abraço, acolho o outro. O quanto eu estou disponível na atenção, aquilo que importa para mim. O que é que importa para mim? Por isso há uma certa urgência. Por isso há energia. E por isso eu me faço presença. Também é sobre isso. Que seja isso, esse tempo. Amém. Meu Jesus maravilhoso, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar
fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Gente querida, deixa eu dar um recadinho pro coração de vocês. Uma igreja, ela não vive sem o serviço, né? Sem a disponibilidade do outro. Então, esse mês, para a gente do Ministério Infantil, foi muito desafiador. Nós tivemos algumas baixas, assim, por desencontro de agenda das nossas professoras, por adoecimento. E, excepcionalmente, tanto domingo passado como hoje, a gente não vai ter o nosso cultinho com as crianças. Então, hoje vem aqui o pastor com esse apelo. Se você se identifica, venha somar com a nossa equipe, certo? A Vitória que nos coordena, mas você pode me procurar, diz, pastor, eu quero servir, quero estar junto. Eu sempre brinco dizendo o seguinte, olha, eu só preciso de um domingo seu, para a gente poder tá junto das nossas crianças, para que a gente possa levar de uma forma lúdica, brincante, o Evangelho e a Palavra. É isso que a gente tem feito. É uma equipe maravilhosa, né? Tem a Morgana, tem a Daiane, tem a Vitória, tem a Ana Lúcia, mas pode ter você também. Então fica aqui o meu apelo para que você venha somar junto com a nossa equipe, tá bom? Pastor Elienay Cabral Júnior. Filho de pastor, traumatizado. Quando fala Elienay Cabral, eu já me tremo todinho, meu. Menos, vai, vamos. Elienay Júnior. Elienay, né? Tô brincando, viu, gente? Tô brincando, mas nem tanto, né? Que bom, né, esse instante com você. O Johnny usou aqui a palavra que entre religiosos já ficou bastante assimilada, que é kairos, palavra grega para tempo. Para quem é das artes, da filosofia, outras, talvez da psicologia também, né? Também tem bastante familiaridade, porque duas palavras, que na verdade eram também divindades gregas para tempo,
Kairos e Cronos. E o Cronos faz referência a esse tempo que é uma sucessão irresistível, né? Vertiginosa de eventos. Por mais que você se esforce, o tempo passará. A gente diz, o tempo é ouro, Cronos. Kairos é uma outra concepção. É o tempo que não passa, ou o tempo que desdenha, né, a passagem dos dias. Nem importa. É o tempo que tem vocação para a eternidade, de tão intenso, sublime, né? É um tempo de transcendência, que vai além dele. E a vida é feita dessas experiências, que aquele instante nem importa quanto tempo passou, né? Nem importa quanto você gastou, nem importa o que você tinha para fazer, aquele tempo valeu tudo, né? É o tempo Kairos. É curioso que Cronos era um deus da divindade que ele comia os seus filhos, ele devorava os seus filhos. E é bem isso, né? Esse tempo cronológico que deixa a gente aflito, que nos lembra sempre que nós ainda não fizemos tudo que tínhamos que fazer, que nos lembra sempre que a gente está devendo, que o prazo está chegando, que a conta tem vencimento. Ele nos devora irresistivelmente, e que a gente possa promover esses tempos Kairos aqui entre nós. O culto deveria ser esse tempo, essa janela que relativiza, né, a agenda. Estou aqui, já cheguei, você não precisa fazer nada, está tudo aqui, você só precisa fruir a vida, fruir a presença de Deus. O que eu tenho que fazer para ter Deus, para conquistar? Não, você não tem que fazer nada. Eu lembro muito dos cultos na minha formação pentecostal, que eram cultos assim aflitos, tinha que acontecer, o fogo tinha que descer, tinha que vir poder, e se não acontecia, tinha pecado escondido, aí vem a culpa, né? E a gente ficava ali, oh Deus, Deus, e sapateando, e, né? Não lembra? Vocês não lembram? Quem passou por lá sabe do que eu estou falando. A vigília, gente, não me chame para vigília, nunca mais na minha vida eu vou numa vigília. Primeiro porque eu preciso muito dormir, né? Segundo que eu tenho trauma. Eu tenho traumas, irmãos, eu tenho traumas. Porque pastor, dirigir, tinha que fazer a vigília acontecer, cara. Eu era um incendiário. Eu tinha que fazer acontecer, o químico do culto, né? E aí, meu amigo, não mais. Em Jesus a gente é convidado para experimentar o tempo como Kairos, esses instantes que são plenos em si, não falta nada. Que bom que você está aqui. Eu quero dividir com você algumas ideias, alguns sentimentos. Quero dividir palavra com você, como quem convida você para sair do interior da casa e ir até a próxima janela e olhar o mundo lá fora. Tem pássaros cantando, tem árvores, tem um horizonte enorme que vai além de tudo que você possa enxergar no primeiro momento. Quero convidar você para a gente abrir janelas hoje de manhã. Eu escolhi um texto que é um texto, é uma epifania de Deus, assim, uma manifestação. Epifania é um acontecimento, uma manifestação. É um texto decisivo, né? Ele é a porta de entrada para o mundo do Deus de Jesus, segundo João. Segundo João, essa aqui é a porta de entrada para o verbo da vida que ele já falou. Jesus é o verbo da vida, nele vimos a glória de Deus. E a porta de entrada
foi essa aqui. Aí ele conta essa história. Você pode acompanhar comigo no capítulo 2, os primeiros 11 versículos dessa história. É uma narrativa deliciosa, né? In vino veritas é a frase latina para falar sobre esse poder que o vinho tem de relaxar a ponto da verdade aparecer, né? Entrega tudo. No vinho, vírgula, verdade. A verdade, né? É bem essa história aqui que a gente vai contar agora. Diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Eles, segundo a narrativa, tinham acabado de agregar o discipulado de Jesus. Foram convidados, a galera ali todinha. Natanael, o último, também estava ali. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho, assim, puxando os cabelos. Eles não têm mais vinho. Lascou. E agora a festa? A festa tinha que durar uma semana, semanas. Eram dias e dias festejando. O casamento era talvez o maior acontecimento na comunidade. O vinho acabou, respondeu Jesus. Que temos nós em comum, mulher? Que demanda é essa? A minha hora ainda não chegou. Estou aqui para dançar, para beber, estou aqui para... O que você está me dando? Que missão é essa, né? Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Você já conhece a história, então já faça as contas. A festa está murchando. Jesus simplesmente traz 120 litros de vinho, do melhor vinho. Uhul! Toca aí, sanfoneiro! Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. O encarregado da festa provou a água, né? Aquele que faz assim com a taça, né? Coloca o nariz assim, como se, né? Pode servir. Pegou a rolha, né? Um cheirador de rolha. Serviçal sommelier. A água que fora transformada em vinho. Ele provou, sem saber de onde viera, embora os soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam muito, já estão trocando as pernas, o vinho inferior é servido, só depois. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, a porta de entrada. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Vamos orar? Vamos ter um tempo de oração? Traga o teu coração à oração, à palavra. Senhor, nós nos colocamos aqui em comunidade porque a gente precisa desse movimento que é único, que é singular. Por isso ele é tão precioso para nós, ele é raro para nós, porque nele a palavra circula indômita, incontrolável, entre canções e abraços e olhares e pregação e oração. A palavra circula entre nós e nos fala e nos abençoa e nos cura e enriquece tanto a nossa vida. Nós queremos essa palavra, Senhor. Eis aqui o nosso coração
exposto a essa circulação linda da tua palavra em comunidade, em relacionamento, em amor. Nós somos essa casa de oração, Deus, essa casa de palavra, em nome de Jesus. Eis aqui o nosso coração, Senhor. Amém. João, ele desenvolve o seu evangelho como um desenhista de um mapa, uma cartografia, um cartógrafo, um agrimensor, que faz as medições, né? Que busca as proporções na topografia de um terreno, e ele produz aquele mapa para orientar. Parece que é assim que João está fazendo. E essa cartografia que João faz do reino de Deus, esse mapa que ele está desenhando diante de nós, eu uso a expressão mapa aqui, cartografia, porque João escreve o evangelho em torno de sinais. São 7 sinais de eventos significativos realizados por Jesus, que João ele lista aqui como quem vai nos localizando nesse terreno novo, nesse mundo novo de um Deus que a gente não conhecia, mas que Jesus apresenta, e ele vai nos encaminhando. A cada sinal desse, ele vai nos conduzindo para nós chegarmos a essa epifania de Deus, inusitada, inesperada. A gente precisa de um mapa, né? Hoje a gente diria de um GPS, né? de um aplicativo que vai ali nos conduzindo, nos dando as dimensões, o tempo que a gente vai gastar, o custo dessa viagem para nós, o que a gente vai deixar para trás e o que está à frente para nós conhecermos. E essa epifania, ela vai ser uma epifania de um amor inimaginável do próprio Deus. Até aqui, o Deus que se conhece, ele é assustador. Quem diz isso não sou eu, são os salmistas, são os profetas. Eles usam a expressão terrível. Um Deus terrível. Um Deus a ser temido. E não adianta querer suavizar. Não, temor é um respeito. Temor é medo. É medo porque ele me lembra do que eu estou devendo. É medo porque esse Deus me lembra da minha precariedade. É medo porque a presença desse Deus me achata, me diminui. A existência dele diminui a minha existência. É pavor. Foi o que Moisés sentiu. Foi o que Gideão sentiu. Foi o que Abraão sentiu. E achavam que iam morrer consumidos. Era a concepção que se tinha. Ver uma manifestação de Deus, né, presenciar uma epifania de Deus, levaria à morte. Porque esse Deus é terrível, implacável. Ele é tão justo, ele é tão santo, ele é tão perfeito, tão poderosamente correto, tão poderosamente moral, que a presença dele me achata, me diminui. Eu fico encolhidinho, que nem criança quando faz coisa errada e o pai e a mãe chegam em casa. Né? Vou tirar a criança. Que nem o cachorro que fez xixi no sofá, e aí você chega em casa, sente o cheiro, fala, quem foi que fez isso aqui? Aí o cachorro se encolhe todinho. Né? Era assim que as pessoas reagiam diante desse Deus. E João, ele quer dizer para nós, o evangelista tem essa pretensão de que o Deus que se viu em Jesus, essa manifestação divina testemunhada no Nazareno, é tão outra, é tão distinta, é tão diferente de tudo aquilo que vocês imaginaram, que ele precisa nos dar um mapa, uma cartografia
desse mundo novo e inesperado do Deus de Jesus. Não é isso que vocês pensavam. É outra coisa. E João tem uma convicção, por isso ele faz o mapa. Jesus não morreu por acaso, ele foi assassinado porque o que ele mostrou do divino e da vida foi insuportável para a lógica da sua época. Tão insuportável que seria muito mais fácil, num movimento de massa, de ódio, num movimento violento de massa, muito mais fácil se livrar dele do que fazer a transformação profunda a que ele fez referência o tempo todo. E aí, esse primeiro sinal de um Deus tão outro, tão diferente, esse primeiro sinal, ele é desconcertante. A porta de entrada. Perceba que eu usei essa imagem, né, o ponto de partida, pronto, para a gente ainda ficar aqui na imagem do mapa, né, de uma cartografia. Esse ponto de partida, ele é decisivo. Por favor, um evangelho, ele não é escrito despretensiosamente. Deixa eu contar aqui para vocês a história de um nazareno. Aí o que vem à cabeça vai contando. Não. Ele é construído para dar orientação, para resolver problemas. Melhor assim. Que é, inclusive, a função de um mapa. Ninguém faz mapa por diversão. Talvez o agrimensor, né? Ou os chamados artistas de mapa, se divirtam muito. Mas o mapa é feito para resolver problemas. Problemas das pessoas se situarem no mundo. Problemas de poder, de convivência, de relação, né? João escreve para resolver problema. E o problema que ele quer resolver é esse. Por que é que mataram Jesus? É isso que está na cabeça dos discípulos. Isso aqui foi escrito depois da última carta que Paulo escreveu, lá na virada do século, né, por comunidades formadas pelos apóstolos, pelos discípulos. Por que ele escreve? Ele escreve porque o sentimento, né, de uma multidão liderada por homens cruéis, manipuladores, era tão revoltante. A imagem que ficou de Jesus foi tão distinta, tão destoante de quem Jesus era, que ele precisa escrever. E o primeiro sinal que ele apresenta é esse. Parece ser um sinal decisivo. Tipo assim, vai ser muito diferente de tudo que você conhece. Você quer mesmo ir? Tem certeza? Comecemos pelo primeiro sinal. Você quer mesmo? Está preparado? E esse sinal, ele é desconcertante porque ele não é religioso, ele não é muito sério, não é moral. Até aqui, falar de Deus é falar de lei, de regra, de prestação de contas, de condenação, de perdão. E aqui não se fala nem de perdão, nem de condenação, se fala de ser feliz. Que sinal é esse que abre, que encaminha o mapa do reino de Deus? Que sinal desconcertante é esse? Eu queria sugerir alguns pensamentos sobre Deus para você, que te ajude hoje, você que está se perguntando por Deus, que tem questões, que tem dúvidas, que tem desejo. Eu quero sugerir alguns pensamentos. O primeiro deles, um Deus, que é o que eu sugiro já no tema, um Deus com uma presença discreta, discretíssima, eu diria, é muito mais presente. Aliás, presenças espalhafatosas, presenças barulhentas, geralmente são ausências desesperadas.
Quem é que precisa chamar muito a atenção em um ambiente? Senão aquele que se sente ausente ali. Né? Não é meu chão, não é minha casa, não tem o valor. Né? Uma presença barulhenta é com muita frequência uma presença desesperada. Né? É com muita frequência. Né? Eu quero deixar aqui uma dúvida modesta. Né? Com muita frequência, pessoas que chamam a atenção estão carentes de si, do valor próprio, não estão certas do quão presente estão naquele ambiente. E a gente olha para esse texto, não tem Deus. Não há Deus nessa história. Primeiro sinal é um sinal sem Deus. Cadê Deus? O nome dele nem é pronunciado. Não tem Deus. Os caras nem oram para comer. Nem oram para beber o vinho. Povo incrédulo. Gente ímpia. Não existe austeridade. Vou transformar o vinho para mostrar para vocês o caminho de uma vida saudável. Por que eu tomo vinho? Porque é bom para o estômago. Eu me lembro que fui visitar uma pessoa no interior de São Paulo, e ele tinha muito vinho, bebia muito vinho e queria tomar vinho com a gente. E aí, antes de oferecer, ele fez todo um discurso de por que ele toma vinho, porque era bom para a próstata, porque dilata a próstata. Aí eu tomo vinho por causa disso não, macho. Eu tomo vinho porque é bom, né? Não, tomar vinho porque ajuda na digestão, melhora o metabolismo, ajuda na imunidade. Não tem nada disso, cara. O que tem é o seguinte, é um sentimento de que a festa estava ameaçada. E Jesus transforma em vinho para que a festa ela continue. Não há Deus. Não há Deus. De tanto que há Deus. Há tanto Deus ali que ele não precisa nem ser nomeado. Por isso é um sinal divino. O primeiro sinal é esse. É um sinal da discretíssima, da levíssima, da suave presença divina. E quanto mais discreta, quase imperceptível, se não imperceptível, for essa presença de Deus, mais presente ele é. É a presença de uma ausência, ou a presença em uma ausência. Deus é apresentado assim, não é a primeira vez. Há livros na Bíblia, eu acho muito interessante isso, que são livros sem Deus. O livro de Esther. O livro de Esther não fala de Deus. E é lindo. Né? Um livro cheio de significados, de valores. Cantares de Salomão. Cantares de Salomão é um livro erótico. É sobre sexo. Não, mas Jesus é um noivo. E nós somos a noiva. Me tira dessa aí, cara. Sou noiva coisa nenhuma. Não, Jesus é um noivo. Aí imagina a cena, o noivo dizendo assim, não, eu me aproximo de você, subindo na palmeira e pegando, né, nos frutos da palmeira. Cara, pera, não. Sim, é massa, é divino, mas não é Deus. Não é Deus, não tem Deus aí. É sexo, é amor, é erótico. Eclesiastes, que ao final, né, os rabinos acrescentaram ao texto medidas éticas e morais, é o último capítulo. Se você é tão fácil você perceber que aquele texto não faz parte de Eclesiastes, você fala, ué, não entendi agora, porque ele está o tempo todo dizendo, cara, é o seguinte, muita regra, muito conhecimento, muito plano,
é frustrante, porque a vida é sem sentido, o sol ele brilha sobre os justos, mas brilha também sobre os injustos. Então, por favor, vai tomar teu vinho, vai comer seu pão, vai se alegrar com a sua mulher, e você pode fazer trocadilhos aí à vontade. Essa presença de Deus, ela é ligeira e delicada. É uma presença como a de um dançarino, né? Como a de um dançarino. Eu, por exemplo, não sei dançar. Porque eu fui criado numa espiritualidade tão culposa que tudo que era descontraído demais, físico demais, corpóreo demais, sensual demais, era um negócio assim, era pecado, cara. Então eu não ia para festa desde pequeno, não dançava, né? Eu só comia coxinha, bolinha de queijo, festa de crente, só, cara, enche a cara de salgadinho, amigo. Entendeu? Haja caloria, porque não pode beber nem dançar, então vamos comer, né? Só não brinca que crente não come, não bebe, não dança, mas come. É lógico, vai todo o tesão acumulado, vai ali para comer, 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 porque não pode ser feliz de outra forma. Então eu aprendi a dançar. Aí eu vou dançar, cara, meu, é o seguinte, eu e a Beth, cara, a bichinha até que se esforça, sabe? Mas eu atrapalho demais, cara. Eu piso no pé, sei lá quantas vezes. Eu tenho presença demais por causa de toda essa história que está no meu corpo, fez meu corpo um corpo cheio de culpa, todo durão, né, todo travado. É presença demais. Deus não é assim. Deus é um dançarino, né, que não tem nenhuma dificuldade com a felicidade. Ele dança com tanta leveza que o outro dança também. O dançarino bom parece que é esse, né? Quando dançam juntos, ele faz o outro dançar, né? Um faz o outro dançar, uma faz a outra dançar. Eles se colocam em dança, em movimento, porque tem uma presença suave, delicada. Se o dançarino quiser aparecer demais, quiser se mostrar demais, tem umas imagens, às vezes, vídeos que eu acho engraçado. O cara é todo cheio de, né, de coisa e tal, e atrapalha, a outra pessoa fica ali encolhida, não dança. Para a vida ser fluente como uma dança, essa presença tem que ser delicada, suave, uma ausência quase. Nietzsche nos ajuda a pensar. Vocês conhecem a expressão? Ela ajudou, inclusive, o pastor Márcio Cardoso a compor uma canção, né? Nietzsche fala de Deus assim. Nietzsche, eu diria que ele nos ajuda nesse processo em que uma imagem de Deus morre para que outra nasça. Ao invés de uma presença ostensiva, né, esmagadora, tem que ter um assunto sério, tem que ter sentido, tem que ter significado, tem que ter palavra moral, né? Tem que ter sentido moral, senão é do diabo, é de Satanás. E aí ele nos ajuda no texto do Zaratustra, né, que é personagem conhecido de Nietzsche, talvez o mais importante. Ele fala assim: ver revolutear essas almas aladas e loucas, encantadoras e buliçosas, é o que arranca a Zaratustra lágrimas e canções. Eu só poderia crer num Deus que soubesse dançar. E quando vi o meu demônio, pareceu-me sério, grave, profundo, solene. Era o espírito do pesadume. E eu aprendi a andar. Por conseguinte, corro. Eu aprendi a voar, portanto, não quero que me empurrem para mudar de lugar. Agora sou leve. Agora vou. Agora vejo a mim mesmo por baixo de mim. Agora dança em mim um Deus. Rapaz, paz do Senhor, irmão Nietzsche. Graças a Deus pela sua vida, é isso. Né? E aí vem Maria. Eu acho essa cena interessante. Ela tem muitas interpretações. As narrativas, elas são prismas, né? Há múltiplas possibilidades de compreensão, múltiplas iluminações. Mas eu vejo essa cena da seguinte maneira: Maria se aproxima, ela está apavorada, é da família, acabou o vinho, a
festa vai ser um fiasco, o que era para ser um grande acontecimento. Pense nos noivos, né? Vão começar a vida já numa situação broxante como essa, né? Que o vinho acaba, vai todo mundo embora chateado, né? A festa perde o sentido. E ela vem, o vinho acabou. Aí a reação de Jesus parece mal criado, grosseira, né? Seu Lunga. Seu Lunga. Cara mal-humorado, mas não é. Ela vem trazer a Jesus uma demanda. E parece que Jesus quer nos dizer o seguinte: não é lugar para demanda. Para a festa continuar, a gente não pode reduzir a vida a demandas. Para a festa continuar, a gente tem que aprender a fruir. A gente tem que sair desse lugar de resolvedor de problemas, de gente que estabelece ordens morais, dessa atitude espartana, rigorosa, disciplinada. Se você não abandonar isso daí, Maria, não vai rolar, cara. Não vai rolar. Ninguém resolve o problema aqui. Não é hora de missão. Ele vai dizer, a minha hora não chegou. Não é hora de missão. Eu não estou aqui para ser pastor. Esquece que eu sou pastor. Estou aqui para tomar vinho, para dançar com vocês. Eu sempre quis dizer isso. Está dito. Então, tudo o que acontece ali deveria estar desvinculado do peso de uma missão. Há valor para a missão, há valor para as demandas, há valor para resolver os problemas, mas a gente descobre que Deus está, e eis a revolução, profundamente conectado, talvez mais conectado com a fruição da vida do que com as missões e as soluções dos grandes problemas. Há mais Deus na relação despretensiosa de quem bebe junto, dança, do que nas grandes missões que querem conquistar e resolver grandes problemas e estabelecer ordem moral. Segundo, Deus não é a condição para o agir moral, mas a possibilidade para a festa continuar. Sim, eu já venho falando disso. E aqui a gente chega a essa conclusão. Porque a nossa ideia do divino é esse todo-poderoso que nos julgará a todos finalmente. E cada uma das suas palavras. Sem chance, né? Cada um dos seus desejos e intenções. Cada uma das suas ações vão ser colocadas na balança, porque Ele é perfeito, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Como diria o curitibano, onisciente, né? Sabe tudo, pode tudo, e Ele é justo. Não há um desvio, não há um tropeço, não há uma dúvida. Então, amigão, você vai se encontrar com isso. Qual é a tua chance? Nenhuma. Nenhuma. Ou você desiste dessa ideia de Deus, ou não vai rolar, cara. Por isso Paulo vai dizer aos romanos que a letra mata, ou aos coríntios, né? E aos romanos vai dizer que a lei mata. O que vivifica é o Espírito, que sopra, né? Refresca, renova. Mas assim, olha só, a cena é essa. Tem ali na casa os potes que eram usados para a purificação. Você conhece a história. E esses potes, eles eram uma lembrança de que Deus não espera outra coisa da gente que não seja limpeza, pureza. Entendeu?
Eu lembro de um pastor que eu tive na minha adolescência, que sempre que o culto estava meio fraquinho, sabe aquele culto fraquinho, só desanimado. Na Assembleia de Deus isso é insuportável. Aí já começa as irmãzinhas lá, "Ota Deus, ai, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder." Aí o pastor percebia que o negócio estava meio murchando, ele já começava. Tem pecado escondido no meio da igreja. Ora, meu. Claro, tem. Todo mundo ali tem. Ora, se a gente vai ficar revelando todas as besteiras que a gente faz. Tem que controlar esse meu vocabulário, que às vezes ele assim, Deus coloca cada palavra na nossa boca, né? Todo mundo tem. Todos nós temos coisas assim inconfessáveis, cabeludas, que só você e o seu travesseiro sabe. Todos nós temos pecado escondido. Aí já começava, eita Deus, tal. E aí começava a revelação. Quando a irmã começava a aí meu amigo, eu já ficava ali, meu Deus, agora lascou, né? Porque casa caiu, cara. Porque eu vivia na encrenca. Eu vivia atrapalhado. Eu era um moleque, cara. Xingava palavrão na rua. Falava na rua as coisas que eu jamais falaria na igreja. Em casa, então, pau comia. Ora, eu fazia as bobagens, eu pensava as bobagens. Tinha as minhas experiências secretas no banheiro com a porta fechada. E aí eu morria de culpa. Como todo garoto, como toda garota. Não é? Não? Tem pecado escondido no meio da congregação? Tinha um monte. Então você imagina a cena, né? E aí a igreja vira rapidamente, nessa espiritualidade, um lugar para lembrar, não do que a gente pode, mas do que a gente não devia ter feito. Lembra, esse templo, ele é muito mais um lembrete da nossa impureza, da nossa inadequação. Ir à igreja é o tempo todo sofrer esse ataque moralista contra as nossas inadequações. Eu quero já fazer um acordo com vocês, para vocês não confundirem o meu antimoralismo com uma atitude imoral. Claro que não. Então vamos fazer esse acordo. O moralismo não é igual ao moral. Até porque a moral, ela é filha do amor. E não do poder. Do poder, o poder gerou outro filho, que é o moralismo. A moral é filha do amor. Você sozinho, isolado numa ilha, você precisa de moral para quê? Para nada. Né? Só está você ali. Nada que você fizer vai gerar pudor. Você está sozinho. Você só sente escrúpulo, pudor, nojo. Você só tem uma atitude, uma reação moral, uma preocupação moral quando você divide o espaço com outros. É coisa de quem ama. Quem ama se preocupa em fazer o que é certo, o que é errado. Então, a moral, ela é filha do amor. Já o moralismo, não. O moralismo é uma criação do nosso projeto de poder. Nós buscamos o controle do outro, o monitoramento do outro, a dominação do outro, porque é uma maneira de nos colocar no mundo, né? de lidar com o nosso desespero, com a nossa inadequação. Né? Você lembra da história, né? Que é quando você aponta o dedo, né? Tem 3 apontados para você e 1 para o céu. Né? Lembra não disso? Então, é isso mesmo. O sabor, porque, meu amigo, né, como é gostoso uma fofoquinha, né? Como é gostosa. Falar mal da vida alheia é uma sensação boa. Conversa parece que, né, é kairós, né? O tempo passa, você nem vê. Falando mal da vida alheia é uma delícia. Por que é delícia? Porque me dá a sensação de que eu sou bom, que eu posso mais. É busca de poder. É busca de poder.
Aí você fala, e daí? Qual o problema? O problema tem duas situações aqui nele. Primeiro, é que o moralismo ele te achata, porque o moralismo, necessariamente, ele terá um Deus todo-poderoso por trás dele. O fundamento dele. Ele vai precisar de um Deus que é a condição para que ele exista. Se você não tiver esse Deus todo-poderoso, a estrutura do moralismo desaba. Tem um Deus todo-poderoso a quem você vai prestar contas. E veja, esse Deus ele é onipotente, ele é onipresente, é onisciente. Quer dizer o quê? Que você tá mal na fita, cara. Entendeu? Ou seja, você vive debaixo desse monitoramento. A coisa que eu mais fazia na igreja quando era adolescente, criança, era pedir perdão pelos meus pecados. O cara vai ficando adulto, vai ficando cínico, né? Acredita no moralismo, usa o moralismo, mas na verdade não leva a sério. Ele fica bem, mas a criança, coitada, ela leva a sério aquele negócio. Que Deus está vendo. Aí a gente cantava no cultinho, como é que era? Cuidado, menino, olhinho no que vê. Cuidado, boquinha no que come, no que fala. Cuidado, mãozinha no que toca. O Salvador do céu está olhando para você. Está vendo esse ser onipotente? É ele que sustenta esse escrúpulo, essa culpa. E aí eu vivia culpado, cara. Eu tinha pavor. Já falei para vocês, eu sou traumatizado, gente. Eu sou um ser traumatizado. Eu sou fruto da graça de Deus. Eu sou trauma total. Eu tinha pavor da volta de Jesus. Ele viria a qualquer momento. Pastor, novamente, primeiro ele falava, tem pecado escondido. Depois ele falava assim, e Jesus vai voltar a qualquer momento. Você está preparado? Ele falava com a voz mais dramática. Falava assim, você está preparado? Porque hoje, quando acabar este culto, nós vamos sair pelas ruas. E qualquer um de nós pode ter a sua vida ceifada pela morte. Você está preparado para te encontrares com teu Deus? Meu amigo, eu dizia comigo, eu não. Aí eu acordava de manhã. Minha irmã não estava na cama. Eu sabia que eu ia me ferrar nessa história. Tinha certeza aí, ó. Tá vendo? Ontem fiz um monte de bobagem, cara. Nossa, cara, desobedeci meu pai e minha mãe. Ontem eu falei palavrão. Ontem eu contei piada suja. E agora? Aí eu levantava correndo e ia para o quarto dos meus pais, né? Porque assim, era uma referência importante, né? Ninguém na cama. Os lençóis ainda ali embolados. Meu coração... Gente, eu tô falando sério. Eu tinha taquicardia. Criança, cara. Aí eu corria para a cozinha. Chegava lá, estava todo mundo na mesa tomando café. Peraí, pessoal, já venho. Eu ia lá fazer a minha oração. O Senhor me perdoa pelos meus pecados. Eu nunca mais vou dizer aquelas palavras, amém. Aí voltar, pronto. Agora, desse jeito. Porque criança leva a sério, leva as últimas consequências do que ela aprende. Né? Eu fazia essas coisas. Eu orava para defunto ressuscitar no cemitério. Uma criança morreu, todo mundo lá, eu saía, ficava orando ali, ficava olhando para trás, ver se ressuscitou. Ainda não, ele nunca ressuscitou. Porque criança leva a sério, né? Leva às últimas consequências. O moralismo, ele produz esse esmagamento da vida, porque afinal de contas, você nunca é adequada. Você nunca chega, você nunca é bom o bastante, você nunca é bom o suficiente. E não se iluda, o capitalismo é moralista, é culposo ser pobre, é culposo estar desempregado, é culposo ter dívida. Como é que o pessoal que cobra você a dívida liga para você e fala, teu nome está sujo? Né? Como assim sujo? Você está falando de finanças, de economia. Como assim? Que moralidade é essa que o capitalismo se apropriou dela? Para dominar corpos, para nos controlar. E aí, o movimento de Jesus é outro. Ele pega os potes da purificação e subverte.
E o que era para lembrar as pessoas o quanto impuras elas eram, vai se tornar uma lembrança para as pessoas do quanto a festa ainda pode continuar. Isso subverte. A lógica de Jesus é outra. Deus não está aqui ocupado em sustentar a moral, porque se a moral que eu vivo, em última análise, for sustentada por Deus, eu sou um imoral. Eu não existo. Não tem valor algum. Qual o valor que tem você fazer uma coisa certa porque tem medo do inferno? Valor nenhum. O valor moral é fazer o certo porque eu amo, fazer o certo porque eu não quero fazer ao outro o que eu não gostaria que ele fizesse a mim. Então, não pode ter Deus e nenhum Todo-Poderoso por trás da nossa moralidade. O Deus de Jesus está por trás da nossa festa, da alegria que não pode acabar. E, finalmente, o divino não segue um plano estrito e é tão imprevisível quanto a vida. Em algum momento da nossa vida, isso é coisa do capitalismo também, a religião, ela sempre ou subverte ou ela sustenta uma ideologia ou uma prática, né? E a religião também sustenta. Há muita religião no capitalismo, né? Max Weber talvez tenha sido o primeiro a mostrar isso na história da sociologia, do pensamento. Tem muita religião aí, né? Alguém ensinou para a gente que a nossa vida tem que ser como um currículo vitae, né? O currículo que você entrega para conseguir um emprego. Ora, você vai chegar lá no seu empregador e vai dizer para ele assim, cara, eu desisti de 3 faculdades, finalmente terminei uma. Não, eu fiz minha especialização, precisei fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no TC. Você não vai dizer nada de errado que você fez, mas está lá, o erro está lá. Não, você não vai dizer. O currículo que você entrega faz parecer que a tua vida é simétrica, calculada, vitoriosa, potente, promissora, forte, coerente, sem contradição. Ou você vai colocar as tuas contradições lá no seu currículo? Não vai, né? Não vai. Você precisa viver de uma forma a fazer os outros acreditarem que você é um sucesso, portanto não é incoerente, portanto não tem contradições, portanto é um vencedor. Mas aí vem Jesus, e aqui, gente, por favor, não é um detalhe, é uma insinuação significativa, né? O sommelier, cheirador de rolha, ele diz assim, geralmente, né, por coerência, por lógica, né, quem pensa direitinho, quem faz um plano adequado, serve o melhor vinho primeiro. Porque depois que o cara já tomou 4, 5 taças, o que vier é qualquer coisa. Não faz a menor diferença, né? Então ele propõe uma ordem lógica. E qual é a insinuação desse texto? É que, assim como na nossa vida, o divino é exatamente a reviravolta. É exatamente o entretanto, dizia o Rubem Alves. Deus é o entretanto, o no entanto, o porém. Ele é essa presença sintática, né, adversativa. Tinha tudo para dar errado, no entanto. Tudo desabou, apesar disso. Tudo virou um caos, tudo era caos. Tudo deu errado,
Mas a despeito disso, né? Essa é a experiência. O melhor vem depois. O melhor vem depois. O melhor vem dos planos que não deram certo. O melhor vem das perdas. O melhor pode vir das perdas, perdão. O melhor pode vir dos deslizes, dos tropeços, das faltas. O melhor sabor veio depois do desgosto. A surpresa mais doce chegou depois do fracasso. A alegria mais intensa surgiu após uma depressão. Um ímpeto mais firme depois da incerteza angustiante. A paz profunda chegou depois do caos. A reviravolta é que faz a vida possível, não os planos, não a coerência, não a simetria, não a realização dos planos. O que torna a vida possível é essa capacidade divina que há em você de fazer uma reviravolta, de contrariar as expectativas e seguir em frente. Eu queria que você se colocasse em pé comigo em oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os irmãos da música vão nos ajudar a fazer essa oração. Eu queria que você não desperdiçasse essa chance de aprofundar a palavra que chegou a você, de aprofundar esse instante sagrado, de uma palavra que trouxe à tona as suas expectativas. Esse foi o primeiro sinal. O mapa está aí. E a pergunta é essa: você quer? Quer continuar o caminho? O primeiro sinal é esse. E ele é desconcertante. Sobre o que de Deus você pode aprender. Vamos seguir esse caminho. Vamos nos deixar surpreender. Vamos aceitar o espanto diante do inesperado. E não podia ser outra. Vai aprender a dançar agora. Um Deus que dança. Boto fé em um Deus que abre alas pra alegria e convida a todos pra brincar. Uma mesa ciranda bom é um Deus que faz folia, come, prosa, bebe e sorri. Posso crer em um Deus se ele gosta de criança, que é amigo da vida e festança. Se os prazeres do corpo ele celebra, eu vou com fé. Acredito em um Deus se ele dança. E essa fé em Jesus de Nazaré, que um dia brilhou a minha fé. Cantou minha vida em afoxé. Danço pra ele banhão e arrasta-pé. Em Jesus Deus ama, é afeto, festa e fé. Sua glória a gente viva e feliz. Em Jesus Deus canta, ele gosta de criança. Em Jesus Deus é um Deus que dança. Em Jesus Deus ama, é afeto, festa e fé. Sua glória a gente viva e feliz. Em Jesus Deus canta, ele gosta de criança. Em Jesus Deus é um Deus que dança. Esse é o Deus a qual a gente acredita, discreto nessa presença que faz com que a vida sempre seja suscitada, saboreada
vem antes do dogma, vem antes do rito. Se encontra aí, na mesa do cotidiano. Esse é o Deus a qual a gente pode ser encontrado nos percursos que não deram certo, nos caminhos que se transformaram em descaminhos, mas que a gente tem a chance de recomeçar a nossa jornada. Obrigado, Deus, por essa manhã, por esse tempo que torna a nossa vida, torna esse instante sagrado, kairos, sacralizado, um tempo a qual a gente pode cultivar a nossa existência. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação doce do Espírito possa soprar, possa estar aí em cada um de nós, nos nossos encontros, no nosso coração, hoje e sempre. Se você deseja isso, diga amém. Em Jesus Deus canta, é afeto, festa e fé, sua glória a gente viva e feliz.